Imagina só, né? Levantar o braço e nunca mais abaixar. Não por alguns minutos, nem por algum dia inteiro, né? Mas por 50 anos, né? Essa imagem não é só uma foto. Ela é a história de vida de um homem e de um voto que ele nunca, jamais quebrou. Pois é, pessoal, essa é uma reação que dá para entender perfeitamente, né? E a pergunta que fica é super válida. Para a gente chegar perto de uma resposta, a gente precisa mergulhar na história por trás desse ato tão extraordinário, né? Esse homem é Amar Bharat, né? Um sadhu indiano, ou seja, um homem santo. Ele ficou conhecido no mundo todo por um único extremo ato, né, de devoção, manter o braço direito sempre erguido, né? Então, é isso mesmo, né? Mais de 50 anos ele levantou o braço lá em 1973 e nunca mais abaixou, né? Pra gente ter uma noção do que é isso, é mais tempo do que a vida de muita gente, né? Pelo menos a minha, né? Isso é uma demonstração de que desafia a nossa compreensão, né? Mas para entender como que uma pessoa chega nesse ponto, a gente precisa ver a vida que ele deixou para trás. O que deixa ainda tudo mais fascinante não é só o que ele fez, né? Mas quem ele era antes de tudo isso. Ele não nasceu um asceta. Ele escolheu se tornar um, né? Abandonando uma vida que a maioria de nós falaria que era normal, né? Pensa bem, ele era funcionário de um banco, né? Tinha esposa, três filhos, uma vida de classe média. E aí, em 1970, ele acordou e decidiu que nada daquilo mais fazia sentido. Ele simplesmente largou tudo, né, para seguir um caminho espiritual. Essa linha do tempo aqui, pessoal, resume bem, né? Em 1970, ele vira as costas para a vida antiga. 3 anos depois, ele sentiu que ainda tinha laços com as tentações do mundo, ele toma a decisão radical de levantar o braço como um voto permanente, né? Os primeiros 2 anos, uma dor que ele mesmo descreve, né, como insuportável. Mas ele aguentou firme. Depois disso, a dor virou dormência. O braço dele ficou ali meio que congelado no tempo. E aqui a gente chega na grande questão, né? O porquê, né? Por que fazer uma coisa dessas, né? A resposta não está na nossa lógica do dia a dia, né? Mas sim num conceito espiritual muito profundo. O próprio Bharat, ele dá duas razões principais. A primeira é que é uma prova de fé inabalável em Shiva, né? A segunda é um tipo de protesto. Ele se sentia muito desiludido com as guerras, né, e os conflitos do mundo. Decidiu levantar o braço como um ato pela paz. E para a gente entender de verdade essa motivação, precisamos falar sobre a tabácia, né? Não é, no hinduísmo não é só sobre sofrer ou pagar por pecados, né? Mas é uma prática de austeridade para gerar uma espécie de calor espiritual, assim. É um esforço para transformar a dor física em poder e mérito espiritual. Então o que ele faz é tão específico que tem até um nome próprio, né? Urfa Bahu, né? Que é considerado uma das formas mais extremas de tabácia, né? É um sacrifício físico extremo, né? Em busca de um poder espiritual maior. Mas é lógico, né? A busca dessa força espiritual tem um preço, e é um preço físico altíssimo, né? E sem volta. Vamos ver exatamente o que 50 anos de devoção fizeram com o corpo dele. O corpo dele passou por uma transformação, digamos, bem radical, né? Primeiro, uma dor agonizante. Depois, a perda total da sensibilidade. Com o tempo, a falta de uso fez os músculos atrofiarem, murcharem, né? E por fim, as articulações do cotovelo se fundiram, né? Travando o braço naquela posição, para sempre. Então, não dobra mais, né? O resultado final, depois de tudo isso, o braço dele hoje não tem mais função. É essencialmente pele e osso. As unhas, que nunca mais foram cortadas, cresceram em espirais, né? Então, tentar baixar o braço agora não seria só quebrar o voto, mas arriscar uma fratura de verdade nos ossos que se fundiram. Claro que um ato dele tão extremo chama muita atenção, né? Mas o jeito que o mundo enxerga isso muda bastante, né? Dependendo de onde a gente olha. Uma pesquisa mostra que um contraste impressionante sobre a percepção no Ocidente e a visão dentro da própria Índia. E essa tabela aqui, pessoal, né, mostra bem isso, né? De um lado, na mídia ocidental, a palavra é bom, a gente vê várias, né? Estranho, perturbador, horrível, né? Chegaram a comparar ele com um estudante com uma pergunta insistente, né? Já na Índia, por outro lado, ele é visto por muitos como um homem santo, né? Um farol de esperança, uma figura super respeitada em grandes festivais religiosos. Essa análise do Chakraborty vai muito mais fundo e argumenta que essa visão negativa do Ocidente tem raízes históricas. Na época colonial, práticas como essa eram usadas para criar uma imagem exótica e diferente da Índia, reforçando estereótipos que justificavam a dominação como se fosse uma missão civilizatória. Mas ok, deixando um pouco de lado o que os outros pensam, né? Qual é o legado que fica desse protesto silencioso do Amar Bharat depois de todo esse tempo, né?
O mais impressionante é que o que começou como um ato super pessoal de devoção acabou inspirando outras pessoas. Seguindo o exemplo dele, né? Outros sadhus também ergueram seus braços, alguns mantendo a posição por décadas, repetindo o apelo dele pela paz. No fim das contas, por trás de toda essa história complexa, né? A mensagem dele é até que bem simples, sabe? Uma das poucas entrevistas que ele deu, ele resumiu sua missão com esse desejo universal. E é aí que a gente volta para aquela pergunta do começo. A resposta, no fundo, né, depende muito de quem está olhando. É um ato de fé que a gente não consegue entender, um protesto radical pela paz, né, ou uma forma de automutilação? O que fica claro é que por 50 anos, esse homem transformou o próprio corpo numa pergunta. Uma pergunta permanente para o mundo inteiro. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e tchau, tchau.